E aí, meus amigos e minhas amigas, vamos falar um pouco de direito constitucional, eficácia das normas constitucionais, tá? Vamos falar dos três tipos: eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Meu nome é Alex Barros, estou aqui pelo canal Manda Resumos. Se você quer aprender dicas de concurso público, dicas de preparação, direito constitucional, tecnologia da informação, nos siga aqui, tá? Assine o nosso canal para você receber os avisos aí dos vídeos que nós vamos postar agora toda semana, beleza? Então vamos lá para o que interessa, né? O que são, né, essas três tipos de eficácia? Tá? Então, na doutrina, né, que são os livros, eles classificam em três tipos: de eficácia plena, contida e limitada. A eficácia plena é essa que tem aplicabilidade imediata, integral e direta. Então, ela já produz os efeitos desde a promulgação da Constituição e ela não depende de nada, tá? Ela não depende de nenhuma regulamentação para ser aplicada, de nenhuma lei complementar e nenhuma norma, instrução normativa ou algo do tipo. Tá? Elas só podem ser alteradas por uma outra norma constitucional. Então, tem que ter uma emenda na Constituição para estragar lá o efeito daquela norma de eficácia plena. Alguns exemplos são o direito à vida e a inviolabilidade do domicílio, todos no artigo 5º lá, que tem os nossos direitos fundamentais. Então, a maioria dos itens lá naqueles direitos fundamentais tem a ver com a eficácia plena, tá? Vamos dar continuidade: eficácia contida, que é o segundo tipo. Então, a plena é maior, a contida é a do meio. A contida ela tem aplicabilidade imediata, mas o seu alcance pode ser restringido por alguma lei ou outro meio constitucional que pode limitá-la. Então, o direito ele já existe, mas a própria Constituição autoriza limitações posteriores. Tá? Então, a restrição deve ser feita por lei em razão de interesse público, ordem pública, segurança e etc. Então, os dois exemplos clássicos que vocês vão ver que caem nas provas é livre exercício de qualquer trabalho, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, ou seja, qualquer pessoa pode ter qualquer trabalho logo de imediato com a promulgação da Constituição. Mas você pode precisar cumprir alguns requisitos que algumas leis, algumas normas estabeleçam para você exercer aquele trabalho, né? Os exemplos clássicos a medicina e a advocacia, né? Que você precisa ter um registro no CRM e ter a carteirinha da OAB para poder praticar essas duas profissões, mas qualquer pessoa pode praticar. O segundo é a liberdade de reunião, onde a gente pode se reunir em qualquer canto, desde que seja sem armas, né, e em locais abertos ao público. Terceira, eficácia limitada. A limitada é a pior que tem, né, a menor, então a aplicabilidade dela não funciona logo que a Constituição foi aplicada, ela não é imediata, ela depende que venha uma lei, né, ou outro ato normativo para produzir os efeitos dela. Então a Constituição ela define mais ou menos um objetivo, né, uma diretriz, ela é programática, né, e vai vir uma legislação depois, uma lei que vai de fato colocar aquele direito, né, para ser exercido, para ter eficácia, uma eficácia imediata, uma eficácia valendo mesmo, né? Então ela não é de imediata a limitada. Então os dois exemplos clássicos é o direito de greve e a criação de regiões metropolitanas. Se aparecer qualquer um desses dois caras aí, você fica alerta, porque provavelmente é eficácia limitada, ele vai querer dizer que é eficácia contida, por exemplo, tá? Então, aqui uma tabelinha para a gente ver a diferença: a eficácia plena, contida, limitada, né? A plena é maior, a limitada é a menor, né, que tem menor efeito, e depende de lei para existir, e pode ter algum tipo de limitação, a depender do seu tipo, né? Contida, que tem algum tipo de limitação vinda por lei depois. Então vamos para as questões, que é o que interessa. Questão do TRT 10, Distrito Federal, Técnico Administrativo, Área Administrativa. As normas de eficácia contida podem ser aplicadas sem a necessidade de serem complementadas por uma lei, tá? Questão correta, tá? A eficácia contida, ela já funciona imediatamente. Ela não precisa de uma lei complementar para poder fazer ela ter algum efeito, tá? Para dar um efeito para ela. E aqui você poderia ficar em dúvida, porque a eficácia contida, ela pode ter uma lei posterior que vai dar, né, efeitos para restringir, tá? Mas ela já funciona de imediato. Esse é o errinho da questão, tá? Que pode fazer você errar. Então essa aqui está correta, a eficácia contida já pode ser aplicada imediatamente. E as leis que vão vir depois vão limitar e restringir aquele direito mais amplo, tá? Questão número 2, Embrapa, cargo de analista administrativo. As normas de eficácia plena, ou seja, aquela maior, né, aquela que tem maior aplicabilidade, e aplicabilidade imediata, reúnem todas as condições necessárias para a produção dos seus efeitos típicos, que podem ser restringidos pelo legislador infraconstitucional. Essa aqui está errada, porque a eficácia plena ela não pode ter restrições, né? Não vai vir uma lei depois que vai restringir. Quem faz isso é a eficácia contida. A plena ela já aplica, já tem aplicabilidade imediata, e os seus direitos não vão ser restringidos por uma lei que vai vir depois, tá? Gabarito errada, essa aqui estaria certa se fosse eficácia contida. Questão número 3, SUSEP, cargo de analista técnico. O direito ao exercício profissional, ou seja, exercício profissional, você tem que saber de cara que é um caso clássico de eficácia contida, tá? Vamos ver se ele comentou corretamente o que é eficácia contida, né?
consubstancia a norma de eficácia contida, cujo núcleo essencial é imediatamente aplicável, correto, admitindo-se, contudo, restrições legais supervenientes, ou seja, pode vir uma lei depois que vai restringir aquele direito, desde que compatíveis com a razoabilidade, a proporcionalidade e os fins constitucionais expressos. A questão é certa, tá? Completamente certa essa questão. Exercício profissional é contida e sim, pode vir uma lei depois que vai restringir aquele direito nosso. Questão 4. As normas constitucionais de eficácia plena, tá? Caiu na Polícia Federal, cargo de administrador. As normas constitucionais de eficácia plena e de eficácia contida têm aplicabilidade imediata. É verdade, tá? As duas têm aplicabilidade imediata, tá? São irrevogáveis e não admitem restrições por normas infraconstitucionais. Errado, tá? Isso aqui que é o erro da questão, pois as normas de eficácia contida, elas admitem sim. Pode vir uma lei depois que vai limitar os efeitos dessas normas de aplicabilidade contida, né? As normas de eficácia contida podem ser restritas e a de eficácia plena não. Então ele errou quando ele botou as duas no mesmo barco aí, não é verdade, tá? A questão é errada. E a nossa última questão de hoje caiu no cargo da AEB, né, da Agência Aeroespacial lá do Brasil, de acordo com o artigo 5º, inciso 13º, né, 13 da Constituição, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Essa norma constitucional é considerada, isso aqui você já decorou, né, você já aprendeu, essa aqui é de eficácia contida, justamente porque a gente tem direito de trabalhar em qualquer profissão, qualquer ofício, mas pode vir uma lei, né, depois da Constituição, que vai restringir ali, que vai botar critérios e vai botar obrigações para a gente ter o direito de exercer aquela profissão, sim ou não, né, como advogado e o médico. E é isso, meus amigos, fico por aqui hoje. Até a próxima, sigam nossos canais em todas as redes e até a próxima. Valeu!